Amém? Eu sou pastora Fátima, Assembleia de Deus, Duque de Caxias, pastor presidente Ailton Vitor Neves, e eu quero trazer para a nossa meditação nessa tarde um tema que está na minha mente. Salmo 46, versículo 1, que diz: A fé perfeita em Deus. Agora eu quero comentar a respeito de uma fé perfeita em Deus, uma fé que tire do coração de Deus o bem maior para a sua vida, que mova com os céus. A Bíblia diz, irmãos, em 2 Reis, capítulo 4, fala-se a respeito de uma viúva, uma mulher que ficou viúva, ela tinha 2 filhos. E sendo ela viúva na época, o ex-marido não deixava recurso para as esposas, e essa mulher, ela gerou fé. Ela estava em casa, talvez de manhã ou à tarde, não sei, mas chegou na casa dela 2 homens para cobrar uma dívida do seu esposo. Ela não tendo como contribuir, eles falaram: vou levar seus filhos para ser escravo até que pague a dívida do seu esposo. Vamos aqui, irmãos, analisar na nossa vida que angústia, que pavor, que temor que nós temos de ver uma ameaça junto aos nossos filhos. Nós crescemos, choramos, geramos fé, e a Bíblia diz que essa mulher gerou uma fé perfeita. Ela não foi contar para os vizinhos o que estava passando. Ela pegou seus filhos e foi direto à casa do profeta. Ela procurou o homem de Deus. Aleluia. E ela chegando diante daquele homem, ela disse: o meu marido servia a Deus e tu sabe. Agora veio o credor para levar meus 2 filhos. O que hei de fazer? Ela contou para aquele profeta a sua fragilidade, a sua angústia, o seu medo, e na mesma hora também faz-me entender que ela gerou ali uma fé, uma confiança de tirar daquele homem de Deus algo que viesse salvar a sua família. Aleluia, aleluia. E aquela mulher, irmãos, olhando para aquele homem de Deus, ele disse assim: me declara que tu tem em casa, pois a situação para aquele profeta também era difícil. O que tu tem em casa para fazer? Como vamos entrar nessa batalha? A batalha era espiritual. Ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Irmãs, quem tem azeite tem tudo. Aleluia. Tem como entrar em qualquer batalha e sair, porque ela tem o azeite. E o pastor, o obreiro, o profeta, falou com ela: vai, pega nos teus vizinhos vasos emprestados. Agora vamos pensar aqui, irmãos. Na época, as vizinhas moravam longe uma da outra, não sei que distância, mas era longe. E os vasos também não eram vasos pequenos, que você coloca na geladeira ou dentro do armário. Eram vasos que se enchiam de água, como que se fosse uma talha de água pesada. Pega vasos emprestados, foi a ordem que o profeta falou para aquela mulher. E não poucos. E a Bíblia vai me dizer que aquela mulher saiu junto com os filhos, e certamente ela pegou vasos pesados, vasos pequenos, vasos grandes, e foi trazendo todos os vasos que ela pôde pegar. Onde tinha um vizinho, eles não disseram não para ela, mas emprestaram os vasos. Oh, aleluia! Há um preço, irmãos.
Há um preço para você ter vitória. Para salvar os teus filhos, para ter teus filhos fora da mão do credor. Há um preço. Há um preço do ir e voltar. Há um preço do clamor diante do grande eu sou. Há um preço, há uma fé perfeita diante de Deus. Lahastuias. A Bíblia diz que aquela mulher voltou o profeta e disse que ia fazer, os vasos já estão todos em casa. E ele disse, fecha a porta do teu quarto. Fecha a porta do teu quarto e ora sobre os vasos e derrama o azeite. E a Bíblia diz que ela foi entornando o azeite, e foi enchendo os vasos, até que o vaso parou, acabou os vasos. E ela perguntou, me dá mais um vaso. E um filho falou para ela, não tem mais vaso. E aí o azeite parou, porque só tem azeite onde tem vaso. Aleluia. Não tem vaso, não tem azeite. O azeite só é multiplicado, só serve na vida de um vaso, quando o vaso ele não é rachado, ele não derrama o azeite fora, porque é coisas caras. Há um preço para você ser um vaso cheio do Espírito. Você não consegue algo de Deus se você não tiver uma vida resguardada. Se você não tiver uma auto-obediência. Se você não tiver um temor e um tremor, você não consegue. Aquela mulher ouviu o profeta e obedeceu. Ela foi lá sabendo que ele era homem de Deus. Ele ouvia de Deus e passava para ela. E ela gerou fé. Por amor aos seus filhos, ela saiu. Voltou nele outra vez, ele disse, agora vende o azeite. Vende o azeite, paga tuas dívidas e vive do resto. A vitória foi tão grande, irmãs, na vida daquela mãe. A fé daquela mulher foi tão agradável a Deus, na vida daquela mulher, que ela pôde pagar a dívida do marido. Fechou a porta para os credores. Não existe mais dívida aqui, porque o sangue do meu Cristo já passou primeiro. Não há mais acusador contra a minha família. Glória ao nome do Senhor. Satanás tem que bater em retirada, porque nessa casa tem unção. Não há mais quem possa acusar a minha casa, porque o meu Senhor já me deu ordem que eu enchesse meus vasos. Aleluia. Aquela mulher ficou muito feliz em saber que os filhos já estavam em segurança. Trazendo para os dias de hoje, irmãs, quantas vezes eu vou ao monte, e vejo mãe clamando pelos seus filhos com a alma. Aquela mãe está pagando um preço no joelho. Aonde eu vou, tem uma equipe que entra na meia-noite. E tem outra equipe que já entra nas 3 horas da manhã. As irmãs das 3, elas são conhecidas. Ou as irmãs da meia-noite. São as irmãs que moram em comunidade, lugares difíceis, lugares perigosos, que têm os filhos envolvidos com o mundo do crime. Mas elas estão lá, ó. Jesus, o credor, que é meu filho. Jesus, Satanás veio buscar meu filho. Mas meu filho é teu, Jesus. Há um preço, tu me prometeu vitória. E aquelas mulheres não saem do joelho. Toda semana que você for ali, você vai encontrar mulheres gemendo, com a boca no pó, falando, Jesus, olha aí a minha casa. Olha aí minha filha, Jesus. O que é mais importante, que elas usam colocar os pedidos de oração nas folhinhas das árvores. E diz assim, o Senhor libertou minha filha, o Senhor libertou meu filho, o Senhor alcançou o filho da minha irmã.
Glória ao nome do Senhor. É a última hora da igreja na terra. É tempo de levantarmos com autoridade. É tempo de gerarmos fé perfeita. Aleluia. É tempo de saber que o nosso Deus ele não dorme. Eu me canso, eu envelheço, o meu Senhor não. Na batalha contra o mal, ele ser valente. Aonde que nós vamos encontrar valentia para lutar com quem você não vê, para lutar com quem você não sabe de onde está surgindo, mas você está sentindo. O poder das trevas você sente muito forte. Como você lutar contra essa presença terrível que é do diabo? Quando você está na presença do Senhor. Quando você clama ao Senhor, em alta voz, dizer: socorre-me, Senhor. E ele vai dizer: faça isso. Vai à casa do profeta, sobe o monte, leia minha palavra, levante as mãos com autoridade, repreenda o poder das trevas. O mesmo Deus do passado é o Deus de hoje. E o maior grito da igreja hoje, das igrejas hoje na terra, é os filhos dos crentes. Os filhos dos pastores, irmãos. É as filhas dos pastores. Conheço muitas irmãs, aonde estamos fazendo campanha. Quantos pastores, quantos homens de Deus, quantos homens e mães que ele sai do seu consultório, do seu escritório, já tarde, a gente vê aqueles homens subindo ao monte. Ao lado dele, aquelas irmãs de oração. Aí você fica pertinho dele para escutar o que ele está dizendo. Não, você também está orando. Mas ele está dizendo: Senhor, olha aí o meu. Olha aí o meu, Senhor. Olha como ele chegou na minha casa. Olha, Senhor, como está a vida do meu filho. Satanás está sendo o Senhor, o professor do meu filho. Aí é aonde você faz que nem aquela mulher fez. Procura o homem de Deus. Como é glorioso quando a igreja se une em oração. Não há potestade que venha ficar diante dos seus. Não há demônio, irmão, de passado que venha ficar diante da tua família. Quando tu reconhece que a fé perfeita em Deus vem no ouvir a palavra do Senhor. Oh, aleluia! A Bíblia não relata o nome daquela mulher, mas diz que ela é filha dos profetas. E a Bíblia diz que ela gerou fé. E a Bíblia também diz, irmãs, que aquela mulher pôde ter um final feliz, pagar o credor e agora com os filhos viver de paz. Porque o nosso Deus é assim, irmãos. Você pede uma vitória e te manda tudo que você está precisando. É só tu fazer a obra do Senhor. É só tu dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu vou contar um testemunho aqui rápido. Irmãs, eu sou pastora, mas desde a minha juventude que eu sou missionária. Aí um dia eu fui trabalhar, me mandaram para trabalhar num lugar em Guapimirim, aqui no Rio. É a estrada quem vai para Teresópolis. Quem conhece o Rio sabe. Aí, irmãs, eu fui lá. Aí eu falei para as irmãs: irmã, vai vir quantas pessoas? Uma missionária. E vai vir duas irmãs, uma é missionária e tal. Aí encontrei na subidinha da casa da irmã que eu ia fazer um trabalho de oração, de libertação. Aqui a gente usa muito fazermos oração nona, né, nas casas. E essas orações dá muita gente. A mulher morava no morrinho e ali estava cheio de gente. Aí eu encontrei uma menina magrinha, com o braço cheio de tatuagem, cheio de marrado, de umas cordas marradas. E eu passei por ela e falei assim: garota, Deus manda falar para você, se você for aonde você vai, tu não volta. E ela parou. Eu disse: volta agora, porque há uma morte assim, assim para você. Mas a menina deveria ter 15 anos, hoje ela é minha amiga, hoje ela é uma pastora e mora em Minas. Ela voltou. E ali eu comecei a orar por ela.
E cada vez que orava, um demônio manifestava. Ela trabalhava, irmãs, ela trabalhava em cima dos trem, a curtição dela. E ela era usuária também, e vendia e usava nas pedras das cachoeiras. Quanto mais a cachoeira estava bem revolta, ela estava ali passando o que não devia. Mas o Senhor falou para mim que alguém ia matar ela ainda naquele dia. E ela temeu. Foi 21 dias que eu orei para aquela mulher e ela manifestou. Era uma menina ainda. E aí começou a hora de eu falar com ela assim: olha, ela me ligou assim: meu namorado foi preso. E eu falei com ela: você também ia. Se você não tivesse na oração, essa prisão também ia te levar. E ela, mas eu quero meu namorado, porque eu quero meu namorado. Irmã, se Deus não me der meu namorado, também não quero mais Deus. Eu falei, querida, Deus é tão bom, que por causa da tua ignorância, que você não conhece ele, vai soltar teu namorado. Mas ao soltar seu namorado, você vai chorar muito. Você vai chorar. Ah, mas tudo bem, pastor, quero ele. Tá bom. E mas o homem foi solto, quando o homem chegou na praça, ligou para ela. Quando ela chegou lá, tinha uma turma, irmão, quase mataram ela, espancaram ela com de tudo. Fui eu para lá, para o hospital, fui ver ela orar. O Senhor disse que era necessário que isso acontecesse com ela. E eu comecei a orar para aquela menina com uma fé perfeita em Deus. E mas aquela menina, o rapaz que casou com ela também, ele era do ramo. Ele também vendia as coisas lá erradas. Jesus libertou aquele homem, libertou aquela mulher. Eles casaram lindamente. Hoje eles estão em Minas Gerais. Os filhos deles estão todos na Marinha. Irmã, Deus, ele é fiel e ele procura homens e mulheres que queira conhecer a fidelidade de Deus. Que quando você conhece a fidelidade de Deus, irmã, nada mais vai te impedir de você ir fazer a obra do Senhor. Não tem coisa mais cara na terra dos viventes de que você entrar numa área que só tem gente presa por forças malignas. E ali no nome de Jesus, o grande eu sou, você vê aquela pessoa ser liberta, você tem o prazer de batizar, você tem o prazer de acompanhar aquela pessoa, você tem o prazer de resgatar aquela vida. E se eu for contar aqui os testemunhos de pessoas oprimidas por força satânica, que o Senhor nos deu como profeta, são muitas, hoje já são profetas, irmãs hoje são pastores, hoje é tão grande, mas mesmo assim ainda vem, na minha casa é muita gente para a gente orar. E eu lembro muito dessa mulher, ela só tinha 2 filhos, ninguém pode tocar nos filhos de uma mãe. Nós reconhecemos isso. Tocou nos nossos filhos, a gente ficamos logo alterada. Não, Jesus, isso não. Não, Jesus, na minha casa não. E mais um dia, meu filho saiu da presença do Senhor e foi-se embora, foi lá para o mundo. Ficou eu orando, buscando a presença. Eu fiquei buscando, mas o Senhor mandou recurso para mim, o Senhor mandou pastores jovens na minha casa que me ajudavam a orar, e hoje são tudo pastores. Estão tudo fora, estão tudo orando, mas um dia passou pela minha casa e o Senhor me fez uma promessa. Uma certa vez chegou uma carta na minha casa e disse assim: vou matar teu filho, eu vou picar ele todinho e vou botar no seu portão. Eu falei: olha aí, Jesus, eu não aguento ver isso. E o Senhor usou um vaso para mim e disse assim: olha, eu vi aquela afronta. E essa sepultura que está aberta vai ser fechada. Mas quem escreveu essa carta vai cair dentro. Irmãs, não demorou muito. Os homens eram valentes. Um sumiu aquela reportagem que tinha, antigamente, tinha uma reportagem que mostrava as pessoas que era preso ou procurado pela justiça. E o outro desceu à sepultura. O Senhor me fez uma promessa, irmãs. 3 horas da manhã, nós estávamos orando aqui na minha casa. 3 horas da manhã, olha o valor de uma alma. Sabe o que o senhor falou? Vou eu te dar um neto. Eu tinha 37 anos. Vou eu te dar um neto. Tu vai embalar o filho dele nos teus braços. Eu falei, Jesus, mas que mistério é esse? Eu, vó, não tem como. Ele não tem nem namorada. Não demorou muito, irmã. Veio aqui uma moça e falou assim para mim: tô grávida do teu filho.
E hoje a minha neta já tem 25 anos. E hoje, irmã, o Senhor é na minha vida. Eu posso colher os frutos. Estou com 66 anos. Mas, como aquela mulher, filha dos profetas, ela procurou o homem de Deus, porque o seu filho estava na mira do diabo. Eu digo para vocês, a casa do crente tem que ser blindada com o sangue de Jesus, blindada com o sangue do Cordeiro. O crente tem que ter reserva de azeite. O crente tem que ter azeite de manhã e de noite. Se chegar de manhã, você tem azeite. Chegar de tarde, você tem azeite. Meia-noite, você tem azeite. Porque esses são os chamados e são os escolhidos. O Senhor chama, prepara e diz: tu pode ir pegar esse vaso. Quantos vasos pesados? Quantas talhas alta, pesada que a gente não aguenta nem puxar, mas o Senhor manda alguém para nos ajudar. E assim, amadas, essa é a palavra que o Senhor nos deu. Amei falar com vocês. Deus abençoe esse ministério que venha crescer para a honra e a glória do nome do eterno Deus. Amém e amém. Amém.